Seja bem-vinda à nossa aula da maleta organizadora. Nós vamos fazer aqui a maleta organizadora tamanho P. Então, nós vamos fazer juntas esta, mas você tem acesso aos 4 moldes. Então, o molde PP, o P, o M e o G. Então, todo esse processo que nós vamos fazer agora, eles vão acontecer em todos os tamanhos. Tá? Então, você vai fazer um kit, todos os tamanhos, seguindo esse mesmo processo da P. Vou fazer a P aqui, por quê? Porque é um tamanho bom para quê? Para poder visualizar aqui na aula, ok? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, nós vamos costurar todas as partes que utilizam o calcador, esse calcador tradicional, que é o calcador que vem na máquina, né? Como ele vem? Ele vem aquele calcador de metal, não é? Então, aqui, para a costura do sintético, nós precisamos, para facilitar a nossa costura, de um calcador de teflon, plástico. Então, esse azulzinho aqui, que eu estou utilizando, mas ele tem no branco também, né? E ele é o calcador que vem na máquina. Então, ele é lisinho aqui embaixo, só que ele é de teflon. Caso você não tenha esse calcador para você trabalhar com o sintético, você pode estar colocando aqui embaixo uma fita, tá? Uma fitinha, por exemplo, aqui, esse calcador aqui é um de metal. Então, se eu colocar uma fita aqui, crepe, colar aqui, cortar essa partezinha aqui, certinho, ele vai deslizar melhor, tá? Também dá para passar um olhinho no dedo, uma gotinha de óleo que vai ajudar aqui, tá? Para puxar um pouquinho mais aqui na Transporte Simples, que é a máquina reta, tá? Então, vamos começar agora pelas partes retas. Então, o primeiro passo aqui é essa faixa central da parte do espelho frontal, da parte da frente do espelho. Então, as medidas estão lá. Então, essa parte é a faixa. Então, essa parte nós vamos aplicar na parte da frente. Então, nós começamos por ela aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma fitinha dupla face, já tirei, e agora eu vou colocar o meu forro, que nesse caso é o cetim dublado, aqui, avesso com avesso, né? Então, eu vou colocar aqui avesso com avesso para fazer essa dublagem, né? Essa colagem aqui. Aqui eu tô organizando para ficar bem retinho, tá? Olhando aqui todas as partes para ficar certinho. Então, aqui eu já colei as partes, né? Essa sobra aqui, ela veio mesmo, para poder, né, ali deixar uma sobrinha. Mas no molde, ele tá certinho, tá? Não tem esse corte aqui. E também você pode estar usando a cola de contato, mas assim só com uma fitinha, porque é só para segurar um pouco, né? Então, já vamos costurar. E dela vai ficar presinha, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui agora eu já colei. E nós vamos vir aqui para a parte frontal, né? A parte da frente da nossa maleta. Então, eu venho aqui e vou fazer um pique. Então, vamos marcar aqui bem certinho. E aqui o pique ele vai ficar o quê? Na parte mais, né? Na largura. Então, vem aqui, marquei o meio. Conferi aqui bem bonitinho para que ela não fique torta depois. Então, venho juntando aqui da lateral, marquei o meio. Fiz o pique. Aqui, ok? Venho aqui do outro lado, na parte de baixo. Então, venho aqui, venho fazendo essa marcação, seguro lá no cantinho e marco só um pedacinho bem pequenininho. Então, é um pique. Agora, esse pique aqui, o que nós vamos fazer? Pode estar fazendo uma marcação aqui nesse meio também, tá? Que eu já marquei. Pode estar marcando com a canetinha de sintético ou pode estar cortando. Então, marquei aqui com a caneta de sintético, tá? Que é essa canetinha aqui, que eu só coloquei aqui dentro, mas ela é essa aqui, tá? Eu só peguei essa caneta, tirei e adicionei ela aqui para facilitar. E marquei o meio.
Então, marquei o meio lá, venho aqui também, marco esse meio e tá marcado lá. Essa marcação aqui já dá para deixar na mesa de corte, tá? Tudo marcadinho ali. Agora, eu vou prender aqui, tá? Então, eu venho aqui, qual é o ponto? Eu estou usando aqui o ponto 4,5. Então, é o ponto 4,5. Retrocesso de 2, 3 pontinhos, bem na beiradinha. Tá vendo lá? Bem na beiradinha, para não aparecer essa costura depois, quando formos, né? Fazer a costura do vivo, ela não ficar aparente. Então, é só uma costurinha de segurança, só para segurar, tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui bem no cantinho, já tá lá no meio, vem aqui segurando. Ok. Então, licença. Ok, agora eu venho aqui e já passo a costura que vai segurar essa faixinha aqui na frente, essa faixinha aqui que dá para personalizar, tá? Caso você for personalizar, dá para personalizar aqui no bordado, né, no hot stamp, ou colando as letrinhas. Colocar sua logo, tá? Então, aqui, aí, eu venho também observando essa parte aqui, ó. Bem aqui no meio, porque daí essa costura, ela vai sair bem no cantinho. Bem no cantinho. Então, aqui, dá para prender aqui embaixo também, se você né, sentir mais segura, mas aqui ela já fica bem presa e já dá para ver, tá? Então, aqui eu tô retrocesso, 2, 3 pontinhos, aqui eu seguro para não, né, para ela não sair do lugar. E tô com a minha mão aqui só segurando. Não tô empurrando, não tô pressionando, não tô puxando. Venho aqui, retrocesso. Fiz essa parte. Agora vamos lá pro outro lado. Então, aqui também, bem no cantinho. Retrocesso no início, retrocesso no final. Então, aqui, bem no seu ritmo. Chegou aqui, retrocesso. Então, a faixinha, ela já tá aplicada. Certo? Por que que essa faixa aqui, ela tem 9? Todas elas, elas têm 9 de largura, para você poder personalizar. Então, mesmo sendo a pequena, a faixa vai ser de 9. E 9 também é o canal do zíper. Por quê? Porque ele facilita. Facilita o quê? Quando a gente corta, deixa tudo cortado, por exemplo, se é uma produção maior, como são várias faixas de 9, já vai facilitar o teu trabalho. Então, aqui ela fica assim aqui, na frente, né? Aqui com o sintético Duna. E aqui ela fica o cetim dublado, né? Fica com o plástico aqui. E esse acabamento fica assim aqui, né? Então, fica um acabamento bem legal, tá? Então, aqui já fizemos uma parte que é das costuras com esse calcador, ok? Aqui os dois espelhos, separadinho. Agora, qual é a próxima parte que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a alça. Então, a alça, ela tem aqui 25, né, por 7,5. E aqui uma fita de gorgurão. A fita de gorgurão, ela vai ajudar, claro que a maleta não vai, né, não é tanto peso que usa ali na maleta, mas é um reforço. É um reforço e ele estabiliza. Por quê? Porque o sintético, ele tem elasticidade, né? A maioria dos sintéticos tem elasticidade. Então, para estabilizar. Então, eu tô aqui com a fita de gorgurão e aqui com essa faixa de sintético pela altura aqui, né?
mais ou menos que dá. Mais ou menos tudo para ficar as faixas todas cortadas e para facilitar. Então, aqui eu tô com o avesso do sintético, certo? Então, eu venho aqui, primeira costura é aqui nesse cantinho. Então, eu vou olhar a beiradinha da beiradinha aqui do sintético e venho aqui e passo uma costura para prender essa fita de gorgurão aqui nessa faixa. Então, retrocesso, seguro lá, ele tá dentro, né? Ele tá na parte da malha aqui do sintético. Retrocesso. Então, ele ficou presinho aqui, tá? Então, agora aqui nós vamos fazer uma dobra. Essa dobra aqui também dá para colocar o quê? A fitinha dupla face. Então, você pode estar colocando a fita dupla face aqui, tira, vem aqui e cola, tá? Ele vai segurar aqui. Aí ele vai fazer mais essa volta aqui. Também dá para usar a fitinha dupla face. Então, eu tava aqui, né? Ele tá costuradinho preso. Eu venho aqui, dobro uma vez, né? Pode colocar aqui a fitinha dupla face. E depois dá para colocar a fita dupla face aqui de novo e fazer mais uma voltinha, tá? Então, aqui, agora, nós vamos, pode prender com a fita, eu tô aqui sem a fita, tá? Mas nós vamos o quê? Passar uma costura nessa parte aqui, primeiro na de fora. Então, eu venho aqui, tô olhando aqui, já prendi tudo, levanto o calcador, seguro, posso colocar um ponto 5 para ficar um ponto mais largo. E pronto, tô segurando. Ok. Aqui, a mesma coisa. Um pé de calcador. Um pezinho, né? Beiradinha com beiradinha. Abaixo. E vem. E pronto. Então, ela fica assim. A alça. Tá? E ela fica assim. O avesso. Então, ela é 7,5, por quê? Para ela não chegar até lá. Então, ela fica aqui, ó. Fica um pouco escondidinha, né? Ela não chega até aqui a ponta. Então, dá certinho assim. E ela fica assim. Vou só tirar um pedacinho do gorgurão, que eu deixo sempre um pouquinho maior, né? O gorgurão, eu corto só um pouquinho maior. Ela fica aqui com uma largura de 2,5. Então, a nossa alcinha tá pronta, também que é uma costura reta. Agora, o que que nós vamos fazer? Então, eu tô aqui com o fole, né? O fole total. Aqui o freio, certo? Principal e o forro. Aqui o canal do zíper principal e o forro. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Aqui, a alça vai ser aplicada assim, tá? Aqui, nessa parte. Então, vamos lá. Para já, antes de iniciar a costura do fole e do freio, nós já vamos aplicar essa alça. Para que não ocorra de repente, na hora de estar costurando ali já o zíper, fazer o canal do zíper e vir para o freio e deixar a alça fora, tá? Então, nós já vamos costurar a alça, tá? Junto com o primeiro passo aqui. Então, aqui já está a medida final. Porque quando estamos trabalhando com a modelagem já tem a medida final. Você vai ver que nós não vamos precisar refilar a largura de fole, nem nada, nem largura, nem no final. Seguindo aqui o passo a passo do calcador, não precisa, dá tudo certinho, tá? Então, aqui no meio, posso até marcar o meio, mas eu já estou vendo aqui, que é o meio. Então, eu venho aqui no meio e passo só um pouquinho.
Pode colocar uma fitinha no face aqui, se sentir mais segura. Então, eu vou prender a alça aqui também, ó. Comecei mais pra cá, não comecei lá no final. E volto, tá? Então, aqui, nós já prendemos a alça da maleta. Passei só um pouquinho, uns 3 milímetros. Aqui, a mesma coisa. Então, eu vou vir reto aqui e vou passar uns 3 milímetros, mais ou menos, tá? Começa a costurar, não lá da ponta, tá? Não começa a costura lá da ponta, tá vendo? Eu comecei um pouquinho para cá, dessa lateral aqui, de lá da alça. Então, baixo aqui, uma costurinha de segurança bem na pontinha. Venho, fiz lá e vou voltar. Mas tô segurando bem a alça, tá? Tô segurando. Então, aqui a alça já tá pronta, tá? Aqui a nossa alça já tá pronta. Dá para colocar aqui um rebite, um de cada lado, tá? Para segurar mais ainda, se você preferir, tá? Coloca um rebitezinho aqui e a alcinha vai ficar presa, tá? Agora, ou se você não tiver o rebite em mãos, é só costurar aqui que ela fica presinha também. Pode estar fazendo mais uma costura aqui para dar mais uma segurada, tá? Porque é alça, né? Então aqui já está reforçada com a fita, né? Com o viés de gorgurão, ele já está reforçado, tá? Mas pode fazer mais um reforço aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora, o que que nós vamos fazer? Então, essas partes da reta aqui nós já costuramos. Agora, nós vamos para o zíper. Agora, o zíper. Então, eu tô aqui com o zíper 0,5, né? Então, eu tô aqui com a costura aqui da linha de nylon 4,5, zíper 5,6. O cursor também 5,6, tá? Para dar certinho aqui. Então, agora eu vou pegar o direito aqui, deixo uma partezinha sobrando do zíper, direito do zíper com direito do material. Aqui, para que no final essa medida dê certinho, nós precisamos o que aqui? Ficar atentas. Para a modelagem, bater certinho, o que é qual é a questão, digamos? É a margem de costura. Então, a margem de costura, ela está com o quê? Um pezinho de máquina. Então, um calcador de máquina aqui, beiradinha com beiradinha, vai dar o resultado final da costura bater com o freio, tá? Então, se nós costurarmos aqui mais para fora, ou utilizarmos esse outro calcador aqui, para trazer a costura mais próxima, né? Não, eu queria que o zíper ficasse mais próximo. Ele vai alterar, tá? Se eu trouxer aqui um zíper agora, nessa modelagem, ele vai alterar, tá? Então, a modelagem ela foi feita para quê? Para que bata tudo certo. Então, aqui é importante estar atenta ao zíper, utilizando essa margem de calcador. Combinado? Então, vamos lá. Então, agora eu tô aqui no ponto 4,5, retrocesso e vem. Outro detalhe, precisa o quê? Como ele tem esse abaloado aqui, por ele ser um tecido, nós precisamos estabilizar aqui, tá? No sintético. Então, eu venho fazendo uma leve pressão, não é puxar, não precisa. Só fazer puxar uma leve pressão, só para ele estabilizar, para que depois que terminar a peça não ficar esse abaloado aqui, tá? Então, agora eu vou retrocesso e venho estabilizando e aqui, ó, beiradinha do material com a beiradinha do calcador, ok? Então, vamos lá, costurando, ó, eu venho segurando o zíper e venho estabilizando aqui. Eu não puxo o material, eu só estabilizo o zíper aqui. Estabilizo, ok, vejo que tá tudo reto e vem.
A máquina que tá puxando, tá? A máquina puxa. Estabiliza o zíper e vem. Segurando aqui o meu material, para ele não fazer assim. Estabilizo, vejo se os dois materiais estão aqui, retinho, e vem. Estabilizo e venho. Aqui. Eu tô passando primeiro essa parte aqui, tá? Mas pode já costurar os dois juntos. Acabou a... Você pode já costurar os dois juntos. O, o sintético, fazer um sanduíche. O sintético, o zíper e... Então aqui eu troquei. Lembrando que anti-horário. E para não embolar, não girar o volante para o lado de fora. Se precisar, sempre girar o volante para o seu lado, senão a linha vai embolar. Aqui eu troquei, eu já deixo sempre outra. Aqui, fez o barulhinho, vem aqui e ok. Então aqui, eu vou precisar o quê? Geralmente eu puxo aqui a linha de baixo quando eu troco, tá? Quando eu troco, eu puxo. Para ver se tá tudo certo. Se ela tá rodando bem a bobina. Eu sinto quando acaba a linha aqui na minha máquina porque ela fica leve. Então eu já sei aqui o barulhinho que ela faz, ela já fica leve, eu já sei que precisa trocar. Então vamos lá. Então eu vou ver daqui. Aqui eu posso fazer, né? O que não é um ponto aparente, eu posso continuar aqui. Então, aqui ela já ficou. Então aqui agora nós vamos colocar o direito com direito. Como eu costurei separado, então aqui agora, né? Direito do material com o direito do zíper, com o direito do forro. Então, o zíper, ele vai ficar o avesso do zíper com o avesso, certo? Então, como eu costurei separado, pode costurar junto. Nós vamos precisar o quê? Ficar bem em cima desse ponto, tá? Costurar bem em cima desse ponto, por quê? Para que depois, quando desvirarmos, não ficar aparecendo aquela costura. Então, aqui no zíper, como não faz pressão, né? Não é uma costura que, digamos, não vai segurar o peso, por exemplo, como a costura lateral, né? Ali nas laterais do fole, que é algo que tem que tomar mais cuidado para a questão de passar várias costuras, né? Que é onde vai pesar, né? O fundo. Aqui é o zíper, então aqui a gente vai costurar em cima, tá? Observando e costurando em cima da outra costura, para que quando desvirarmos ali, não fique aparecendo no forro a costura, tá? E ainda fica aparecendo, se quiser, sim. Por isso que eu gosto de costurar separado, às vezes, que daí eu vejo certinho. Para ele também não sair do lugar, né? Então, eu gosto de costurar separado, tá? Mas dá para costurar junto. Ok. Então, ó, em cima da outra costura, tá? Porque daí aqui não fica aparecendo ó, uma ou outra costura. E aqui ele faz certinho, ó, tá? Ó como ele fica. Aqui e aqui. Então, aqui agora o que vamos fazer? Agora nós vamos rebater, né? Nós vamos tombar a costura e rebater, certo? Então, aqui o que acontece? Eu prefiro não pespontar essa parte aqui, né? Então, aqui eu acho que fica o acabamento mais bonito ali. Quando a cliente abre o zíper, que ela olha, não tem aquela costura interna, tá? Então, aqui eu vou jogar, tombar a costura pro lado do sintético e vou vir pespontando. Então, aqui no pesponto, o que eu faço? Eu pesponto bem aqui na beiradinha. Eu pesponto bem pertinho do zíper aqui. Você pode pespontar mais longe, tá? Pode usar aqui o pezinho, né? Que eu tô aqui desse lado. Pode girar e costurar do outro lado.
Deixa eu ver se fica melhor para você aqui. Assim. Para você visualizar o zíper. Eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu virar aqui. Então, eu tombei para cá, né? E aqui, ó, eu vou prestar atenção nessa parte do meio, que vai ser o meu guia aqui. Então, eu encosto essa primeira lateral na margem e vou pespontar bem perto. Mas pode também, por exemplo, pespontar aqui. Porque daí, o que que vai acontecer? Você vai olhar aqui e vai se basear por essa beiradinha aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pespontar bem aqui no meio, bem pertinho da costura. Então, eu olho para cá. Então, aqui eu dobro aqui, né? Puxo, tombo a costura para esse lado aqui do sintético. Já tô tombando ele todo aqui. Dou uma puxadinha, né? Dou uma estabilizada nele. Baixo a minha agulha e venho. Então, aqui eu gosto de usar o 5 para o pesponto. Duas costurinhas de retrocesso e vamos ver. Então, venho aqui olhando para o meu calcador aqui, se essa parte de dentro está batendo aqui na costura, tá? Então, é isso que eu estou olhando. Então, tô olhando aqui, chego aqui, vejo se essa parte aqui está tombada para cá, sinto a costura aqui e venho. Aqui, já puxei um pouco aqui, tô vendo, estabilizei, puxei. Ó, posso até fazer essa marcação aqui e venho. Chegou aqui, viro aqui e venho. Porque se nós não estabilizarmos aqui, até nessa marca aqui do zíper, ela vem. Então, precisa puxar até passar com o dedo aqui e verificar se ela tá tombada para cá, né? Porque nós estamos segurando essa costura aqui. E vem. E 2 pontinhos de referência. Ok. Então, ela fica assim, bem pertinho, pespontadinha assim. E aqui, quando nós viramos, o forro, ele fica certinho, tá? Aqui, ó. E ele fica sem o rebatido por dentro. E depois nós vamos o quê? Passar uma costurinha de segurança aqui, na hora de fechar, tá? Então, aqui, ó, ela fica assim, sem o pesponto, só desse lado. Na mochila, dá para fazer em toda a mochila assim, sem costura interna. Mas nas maletas não, porque o freio é menor. Então, ali nas laterais, nós vamos ter que rebater. Então, aqui agora, aproveitando que eu tô aqui com com a com esse calcador, né? Porque depois nós vamos trocar o calcador. Então, eu vou aproveitar e já vou passar uma costurinha de segurança aqui para prender esse forro, tá? Então, já pode aproveitar e fazer isso. Então, eu venho aqui, vou ajeitando, vou segurando, vou aqui puxando ele aqui, né? Segurando bem no cantinho, só uma costurinha e vem. Né? Só ver o que acontece. Então, nós fazemos isso em todo ele. Vamos lá. Eu já senti que tinha alguma coisa errada. Pronto. Ok? Então, vamos voltar lá. Pronto. Então, aqui, pespontado. Aqui, cheguei no final. Ok. Vamos lá? Então, ele ficou todo certinho, tá? Retinho. Então, o zíper tá pronto. Então, agora, qual que é o passo? Qual que é o próximo passo, né? Próximo passo agora
é o cursor. Então, aqui no caso da maletinha, eu costumo colocar sempre, mesmo na PP, eu coloco dois cursores. Facilita na hora de abrir, né? Os dois ali. Então, as maletinhas, todas eu coloco dois cursores. Agora aqui, por exemplo, nós temos que olhar aqui sempre numa peça, seja uma mochila, seja, né, que tenha zíper, a bolsa. O ideal sempre que é olhando para essa bolsa, eu de frente, né, claro que com espelho frontal, o cursor abra da esquerda para a direita. Então, aqui agora, nesse momento, se tivesse só um cursor, eu iria observar isso, né? Então, eu já colocaria o cursor desse lado para cá. Então, eu colocaria da direita para a esquerda o cursor, para depois ele abrir o contrário. Então, como aqui nós temos, vamos ser dos dois lados, digamos, né? Não tem um lado porque vai, né, ter dois cursores. Então, nós não precisamos se atentar a isso. Então, aqui agora, para colocar o zíper, eu tiro um pedacinho do zíper e deixo uma pontinha, tá? Aí eu venho com o cursor aqui, chegando aqui, então ele ficou esse mais ou menos, eu tiro mais ou menos o tamanho do cursor. E chegando aqui, eu já sei, então eu venho, desço mais um pouco, vejo aqui, a hora que ele encaixou aqui, que ele chegou aqui né, nessa parte, aqui, tá vendo? Ó lá. Então, eu tô com essa parte que eu cortei só a parte do zíper e essa parte aqui tá inteira. Então, a hora que eu vi que chegou aqui, eu venho aqui e encaixo, tá? Faço uma forcinha aqui e encaixo e puxo. A hora que eu puxei, eu consegui puxar os dois já. E ele vem e fica rápido. Daí, nesse caso, eu vou lá para o outro lado agora. Faço a mesma coisa. Então, puxo um pouco aqui e corto um pedaço. Corto um pedaço e venho, tá? Encaixo o cursor, tá? Tô encaixando aqui uma parte, a parte que tá inteira primeiro. Depois, deixa eu só tirar esse aqui para não confundir. Aí, aqui, encaixo, né? Então, eu tava aqui com ele na parte inteira. Quando ele tá chegando aqui, né? Eu já sei que eu já posso encaixar. Então, eu só dou uma viradinha aqui, ó. Puxo um pouquinho e encaixei. Tá vendo, ó? Ele entra facilmente. E daí eu vou encontrar os dois aqui no centro. Daí os dois ficam aqui, tá? Ó, bem tranquilo de abrir e fechar. E eles ficaram assim, tá? Então, a parte agora do zíper, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar essa pontinha que sobrou do... Então, eu corto bem devagar para não entortar na hora de cortar. Cortei um lado, venho aqui e vou cortando retinho, bem devagar, até o outro. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos queimar aqui para ele não desfiar. Então, nós pegamos aqui com a chama azul, ok? Com a chama azul. Pronto. Tá queimadinho, ele não vai desfiar. Então, o nosso canal de zíper, ele tá pronto. Agora, nós vamos para qual? Nós vamos para o nosso... Então, aqui, nós vamos para o freio. Então, o freio é o quê? Já colocamos a nossa alça, então nós vamos colocar aqui. Frente com frente. Dá para colocar aqui junto já o forro, tá? Já dá para costurar tudo junto. Então, ó, frente do freio, frente do canal do zíper, freio do zíper, canal do zíper, forro do canal do zíper com forro do freio, tá? Então, temos aqui 3. E venho aqui, encaixo aqui, seguro lá
todo ele. E o que é importante agora? Para que a modelagem dê certo, lá no final, para que esse fole feche certinho nos espelhos. O que precisa? Precisa da margem de costura. Então, qual é a margem de costura aqui nesse caso? Um pé de máquina, tá? Então, esse é um pé de máquina que vai precisar costurar. Eu tô olhando aqui para o meu material, lembrando que não é na margem da alcinha. Por quê? Porque a alcinha, lembra que nós deixamos a alcinha um pouquinho fora? A alcinha ficou um pouquinho fora. Então, nós não nos baseamos pela alcinha. Combinado? É pelo meu material, tá? Então, é aqui que nós precisamos estar atenta. Para quê? Para que a costura saia certinho e não diminua o canal, o fole, tá? Então, agora eu tô costurando no 4,5. Venho devagar, por quê? Porque aqui tem o zíper, tem a alça. Então, é bem tranquilo, é bem devagar, tá? Até você é, é, pegar o jeitinho, tá? Então, ele fica assim, né? Ele ficou aqui o desse lado e desse lado ficou assim, tá? Então, agora, o que que nós podemos fazer? O que que nós vamos fazer? O pesponto. Eu não gosto de costurar tudo junto porque ele caminha, né? A não ser que colhe. Então, por isso eu prefiro costurar primeiro o freio, depois o material principal, para depois colocar o forro. Então, aqui nós vamos obrigatoriamente costurar aqui, fazer o pesponto. Por quê? Porque em outras peças maiores eu faço a mesma coisa. Eu costuro, rebato só a frente e deixo o forro para não aparecer. Mas no caso aqui, como o freio é muito pequeno, depois não tem como, tá? Na hora do sanduíche. Então agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou só pespontar. Então eu pesponto, continuo pespontando bem no cantinho. Então quando eu pesponto, eu jogo os 5. Então eu vou só pespontar. Então eu joguei para cá o forro, joguei para cá o principal e vou pespontar agora. Bem no cantinho. Então eu tô me baseando aqui por esse do meio aqui, ó. É onde eu tô me baseando, mas pode encostar aqui a beiradinha e fazer o pesponto mais largo aqui, tá? Mais distante. Então eu venho aqui. Agora, tô puxando, né? Para quê? Para que ele não fique abalado por dentro. Então, puxei bem o forro e tô puxando bem o sintético. Aí, tô vindo aqui. Só segurando. E retrocesso no início e retrocesso no final. Então, ficou o pesponto bem pertinho, no 5. Então, eu volto agora pro 4,5 para costurar. Então, o que que nós vamos fazer? Então, nós fizemos aqui, tem um lado pronto. Então, nós vamos para o outro lado aqui. E aqui, o direito, né, do zíper. Então, eu trouxe o zíper para o direito aqui do freio, com a alcinha. Então, tá aqui. Então, eu seguro aqui, vou costurar primeiro para ele não andar. Então, aqui, se atentando ao que? A margem. E se tiver uma sobrinha de zíper e a sobra da alça tá aqui, deixa essa sobrinha do zíper aqui para dentro, bem pequenininha. Não é se baseando por essa sobra, é se baseando pelo sintético, tá? No caso aqui, pelo forro. Então, eu tô aqui, vou aqui agora assim, beiradinha com beiradinha. Chego aqui no final, retrocesso. Agora sim. Agora é o momento do rocambole. Aqui é onde nós vamos fazer aqui um rolinho, tá? Então, eu tô aqui, né? Já costurei aqui. Agora nós vamos fazer um rolinho, ó. Um rolinho, faço um rolinho, faço um rolinho. Opa, desculpa. Aqui, o rolinho é daqui pra cá. Então, esse rolinho, por quê? Porque nós vamos ter que trazer esse sintético pra cá, né? Então, tudo isso daqui vai ter que ficar aqui dentro para ele costurar pra cá. Então, eu faço um rolinho aqui, pequenininho, ó.
Vou fazer um rolinho pra cá, tá? Aí, chegando aqui, eu preciso deixar só o espacinho pra costura, tá? Então, aqui eu deixei, aqui tá o rolinho aqui dentro, o que que eu faço? Eu trago o meu forro, no caso o cetim, do freio para costurar nessa outra parte do zíper. Então, eu trouxe o freio, forro com forro. Chegou aqui, seguro e vamos lá. Então, aqui também estar atenta à margem de costura. Então, eu cheguei, eu já baixei a agulha para não sair mais do lugar. E eu poder aqui, né? Então, olhando lá, calcador no forro, né? Então, tem que estar olhando para o forro, para o calcador. Deixo ali as sobrinhas de zíper, se tiver, e a da alça, e vem. Chegando aqui, retrocedo. Olha lá, assim. Então, ele fica assim. Então, ele ficou todo aqui dentro, ó. Tá vendo que tem aqui o freio e aqui o freio, e agora é só puxar. Então, puxei. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pespontar essa outra parte aqui, tá? Então, eu viro aqui, venho aqui, e é essa parte aqui que nós vamos pespontar. Então, o outro lado nós já pespontamos antes da costura. Dá para fazer os dois e depois pespontar os dois também no final, se preferir. Então, agora nós vamos fazer o pesponto. Então, tá todo mundo para cá e eu vou segurar aqui e vou fazer o pesponto. Vou puxar bem, para quê? Para não diminuir o quê? Não ficar aqui abaloadinho, né? Quando a gente só pega aqui, segura e costura, pode ser que fique uma sobra para cá e fique faltando na hora do anel ali de costurar o fole inteiro. Então, eu puxo bem, organizo, como o ponto tá fechadinho, ó, não fica nada. Também a importância do quê? De deixar o ponto fechadinho, tá? Porque daí não fica nada aqui na hora de puxar, fica certinho. Então, eu puxei e também vou fazer aquele pesponto pertinho. Então, baixei aqui e vou mudar pro 5 para fazer o pesponto aqui, ó. Ó lá, bem aqui. Tô olhando aqui e vou começar. Então, eu faço retrocesso e volto. E vem. Então, aqui agora, seguro bem, para não ficar torto. Chegando aqui, retrocesso. Pronto. Vamos lá. Ele fica assim. No ponto 5. Então, agora eu já vou botar pro 4 aqui, para não correr o risco de costurar no 5. E aqui dentro ele fica assim, né? Porque aqui fica difícil de não deixar a costurinha, como tá aqui, ó, limpa. Mas na mochila dá. Na mochila fica tudo limpinho. Então, agora aqui eu só vou tirar o fio, não tem nada, né? Ó. Agora eu já vou pegar aqui e já vou fazer o quê? O que que nós vamos fazer? Deixa eu só tirar esses fiozinhos aqui. E já vamos só segurar já aqui, né? Como a alça já tá aí, já tá tudo certo, eu vou só segurar o quê? O forro. Segurar o forro aqui, já dá para segurar, para depois ficar mais fácil. Então, é bom, quando for fazer essa costura de segurança, para segurar o forro aqui, os dois, para na hora de fechar facilitar, aqui, é essa parte aqui que ficou, ele bate certinho, essa parte ficou, porque escorregou quando eu juntei os dois, por quê? Porque o cetim é muito liso. Então, por isso que é bom costurar primeiro um e depois o outro, na hora de juntar ali, tá? Então, aqui desse lado, agora eu vou segurar o forro também. Tá? Então, aqui no ponto 4, segurança, bem na pontinha, eu trouxe, tá? Então, aqui, todo o canal do zíper já tá certinho, né? Depois é só aqui tirar
essas pontinhas, queimar. Ó, mas o nosso canal de zíper aqui, o nosso fole, ele já tá todinho pronto, tá? Todinho pronto, tá? Então, agora, o que que nós vamos começar a fazer agora? Agora, nós vamos precisar trocar o calcador. Então, esse é o momento que nós trocamos. Para quê? Para não ficar o tempo todo, troca o calcador e volta para lá. Então, aqui, quando nós fazemos todas as retas, todas as costuras que precisam desse calcador, já estão todas prontas, né? Agora, nós vamos trocar o calcador para o calcador de vivo. Então, tá aqui. Então, aqui, o calcador do vivo é esse, de teflon. E eu olhando para ele aqui, essa canaleta, ela fica para o meu lado esquerdo, tá? Então, se você não tiver e você for comprar, observe que a canaleta fica para o teu lado esquerdo, aqui, né? Você vai pegar, olhando para ele, a canaletinha fica para o lado esquerdo, tá? Então, aqui agora, troquei o calcador. Tem um trocador rápido, né? Mas eu não me adaptei, não. Eu gosto de usar a chavinha mesmo aqui e segurar. Porque eu só uso só esses dois praticamente, só quando eu tô costurando montana que eu troco pro outro. Então, quase não fico trocando. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos encapar o vivo, tá? Então, esse vivo aqui, ele é um vivo um vivo próprio para encape, tá? Então, ele é um vivo que ele é um pouco mais maleável, tá? E ele é próprio para encape. E o custo dele é menor, né? Então, se você tiver o outro, claro, né? O outro vivo, o vivo flex, plástico, também dá para encapar. Eu uso esse ou eu uso o espaguete quando eu vou encapar. Então, aqui, agora, eu tenho a tira que eu cortei pela largura do sintético, né? Então, na largura ali do sintético total, porque daí ele, né? Você já usa a largura, né? Total ali. E por 2,5, tá? Então, por 2,5 e a largura ali do sintético. E aqui eu deixo vivo inteiro, ou às vezes quando sobra um pedaço, eu já sei que dá para usar, né? Para maletinha. Então, aqui, vamos lá, vamos encapar esse vivo agora. Então, eu uso aqui, para encapar, eu deixo uma pontinha, tá vendo? Fora sempre, primeiro, e coloco ali. Então, eu baixo a agulha e coloco o ponto 5 para encapar. Eu gosto de usar o ponto 5. Então, aqui, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a mão aqui e virar, tá? E encapando. Você pode colar, se você achar que vai ficar melhor. Eu venho sem a cola mesmo. Venho aqui. Então, aqui, um retrocesso, tá? Ele foi um fio lá para dentro, não sei se... Vamos lá. Então, aqui, tá? E vem. Olha lá. Ele vai encapando. Deixa eu costurar mais um pedaço para mostrar. Então, aqui eu seguro, né? Eu olho aqui dentro, ele tá aqui encostado, ó. Tá vendo que a minha mão segurou? Então, a minha mão, aqui eu puxei o vivo, fechei aqui e segurei. E até onde eu seguro é onde eu vou costurar. E eu venho e faço a mesma coisa. E aqui eu tô segurando aqui, sem puxar, sem pressionar, só conduzindo da máquina que tá puxando. Tá? Então, agora aqui, ele vai ficando assim, tá? Ele vai ficando essa costura aqui. E vamos fazendo. Então, eu tô aqui, tá? E vamos fazendo. Então, aqui, baixa, já foi. Retrocesso. Então, ela ficou toda assim.
tá? Agora eu vou pegar outra aqui. Então, aqui, 2 faixas. Aqui, deixa eu só a pontinha. Aqui, 2 faixas. Então, eu vou fazer essa outra faixinha aqui. Então, aqui agora eu já fiz as 2 tirinhas, né? Inteiras aqui. Agora nós vamos aplicar o vivo. Então, aqui eu tenho a frente, né? O espelho da frente, o frontal e o traseiro. Então, eu tenho os acabamentinhos aqui. Esse acabamentinho eu geralmente deixo de 3. Vou usando o restante, né? O que vai sobrando de pedacinho eu vou deixando. Então, agora aqui ele já tem uma marcação aqui, né? E pode estar marcando o meinho aqui, tá? Só faz uma marcação para ele ficar certinho. Então, aqui direito da nossa frente, né? Direito da frente do material principal e direito do acabamentinho, do acabamento, né? Então, agora aqui eu já consigo ver aqui que eu tenho aqui essa marcação do meio e encaixo aqui no meio, ó. Bem no meio da marcação, lá. Tá? Pode estar fazendo a outra marcação aqui, pode estar... Então, aqui eu só vou segurar, tá? Ó, segurei. Ok, segurei. E eu venho aqui. Eu viro para baixo e passo o vivo, tá? Então, eu aplico o vivo de baixo para cima. Então, eu olho aqui no meio e aplico aqui. Seguro e levanto lá. Então, eu estou bem no meio aqui, ó, nessa marcação, com aqui o meio aqui, o vivo aqui. Então, eu venho, encaixo, seguro e venho aqui para baixo. Então, eu estou aplicando com o vivo embaixo e a frente do material aqui. E a parte do cetim, que é a parte plástica, né, do avesso, tá para cima. Então, ele tá como se fosse ao contrário do que, né, talvez você aplique o vivo por cima. Tá tudo bem. Eu prefiro por quê? Porque eu gosto de deixar a reta, né, a parte reta e conduzindo a curva, tá? Então, aqui eu deixo o vivo reto e vou conduzindo a curva. Então, aqui como ele é plástico, precisaria passar um pouco de óleo aqui para ir girando sempre. Então, aqui, depois que você for pegando a prática, você vai ver que ele é mais rápido aqui, né? E a peça não fica com um balãozinho, né? Aqui. Ele fica com a frente bem lisa. Por isso que eu gosto de aplicar assim, tá? Então, aqui eu já posso vir ajeitando ele, ó, ele vem. Se é uma bolsa de sintético, eu já vou girando aqui. Como é o plástico, eu tenho que levantar para ajeitar. Então, ajeitei o quê? Deixei ele reto. Tá lá, o plástico ficou reto com o vivo. Aí eu puxei a curva, tava aqui. Eu puxei a curva, levantei, ajeitei. Quando ficou reto, é o momento que eu venho aplicando o vivo, tá? Ok. Vai fazer toda a diferença do que ele fica certinho aqui. E vai fazer toda a diferença na peça, tá? Depois na peça, porque você aqui, você fazendo isso, a tua peça ela vai ficar com a curvinha perfeita. E depois que você pegar a prática de costurar assim, vai bem rápido. Mas é claro que você, se você estiver acostumado a aplicar por cima, o resultado, né, vai também, né? Já tem que cuidar o quê? Para não diminuir curva, né? Então, fazer aqui, puxar o vivo. Então, aqui em nenhum momento eu estou puxando o vivo. Então, por isso que eu acredito que seja mais fácil passar com o vivo por baixo, porque eu não preciso ficar fazendo isso aqui com o vivo, né? Como é quando você passa por cima, né? No caso aqui. Aqui eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer isso no vivo, não é? Então, o risco é maior da curvinha ficar torta. Aqui não. Aqui eu tô com ele reto e eu giro a curva, tá?
Então, aqui com o óleozinho, ele desliza até, não precisa nem levantar o calculador, tá? Mas dá para levantar. Aqui, 3 vezes que você levante, ele já vai dar certo, tá? Então, agora chegando aqui, o que que nós fazemos? Eu pego aqui e vamos cortar para, né, para fazer o acabamentinho. Então, aqui eu venho, eu sei que o vivo tá aqui, o que que eu faço? Seguro e fico com a tesoura lá no reto, não sei se, no reto, né, do que faltou, do que eu já tinha cortado, digamos. E ele fica assim, né? Então, se eu ver aqui que não deu, eu corto mais um pouquinho, tá? Aqui, pronto. Para ele encaixar bem certinho. Tá? Olha lá, agora encaixou. Eu puxo aqui, encaixo ele e seguro. Então, aqui, eu vou ajeitar o vivo lá. Por quê? Porque eu preciso trazer aqui o que ficou para cá, né? Para que a costura fique bem certinha, tá? E ele não sobe nada. Então, eu trago lá e venho. Pode segurar com outra, né? Com a aqui, né? Sempre para cuidar com a questão do dedo, né? Então, eu tô chegando aqui, eu preciso segurar bem para que ele não saia, né? E não fique aquela quina para fora e deixe a maleta torta. Então, aqui eu posso, ó, ajudar com esse, tá? Até, né? Pela questão do dedo. Ó lá, pronto. E aqui eu venho e agora eu viro e costuro aqui. Então, eu abaixo e só, opa, deixa eu ver aqui aconteceu alguma coisa. Ela deu um nozinho aqui embaixo. Ela não estava querendo ir, ela embolou. Tá? Ela segurou um pouco aqui, então eu vou costurar pela direita. Olha lá o nozinho que ela deu. Não sei por que que aconteceu isso. Mas aqui agora é só segurar e passar o acabamentinho, tá? Eu venho aqui embaixo, passo um pouco e faço um refresco. Ok. E só corto o excesso, tá? Porque aqui ainda vai vir mais uma costura, né? Então aqui é só tirar os fiozinhos. Então, aqui, ó, ele fica assim, ó, certinho. Depois é só tirar o vivo de dentro, né? Que ele vai ficar, ó, ele fica reto aqui. Ele fica plano. Vocês estão dando para ver aqui? Por causa da luz, tá? Mas ele fica bem plano. Ele não fica com ondinha aqui. Agora nós vamos fazer a outra parte, a parte traseira. Então, bem aqui, faço aquela medição para marcar. Começo lá, faço um pique bem pequenininho. Do outro lado também já deixo marcado, porque nós vamos precisar dessa marcação, né? De toda maneira. Depois, opa. Então, aqui eu corto o plástico com giz ou com sabonete, tá? Restinho de sabonete é o que eu mais uso para marcar. É o que eu deixo guardadinho, tá? Aqui, ó. Pra cortar o plástico cristal, para poder enxergar para cortar. Então, agora nós vamos fazer o acabamentinho aqui também, retinho, tá lá. Vou só fazer o direito do sintético com o plástico para fazer. Deixa eu só ver aqui, mexer aqui, até aqui no meio. Só para segurar bem viradinho. Segurei. E agora, então, nós vamos fazer o outro lado, o outro vivo. Então, a mesma coisa. Então, eu venho aqui, como eu estou costurando com o vivo por baixo, eu viro a minha peça. Então, o plástico ficou por cima, digamos, o avesso ficou por cima, tá? E venho lá no meio e venho. Seguro lá,
não começo do final para ele não bolar, né? Deixo só um pedacinho. Retrocesso. Eu tô costurando com ponto 5. Daí eu venho. Voltinha. Não precisa ficar levantando toda hora. É só passar um olhinho, tá? É que eu não tô com o olhinho de perto. Então, eu tô fazendo assim. Senão você vai girando ela e ela vai acompanhando. Sabe aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer com ela aqui. Sem ela prender muito. Ó, tá vendo? Ela vai girando. Mas com o sintético é muito mais fácil. Com o plástico ele dá uma segurada aqui. Tá vendo lá? Não tô levantando, eu tô girando a peça em cima. E dá certo, tá? Dá das duas formas. Então, aqui agora, eu venho aqui, vi aqui, e já. E vou encaixar aqui, tá? Encaixei e vem. Então, aqui, para ele não sair, o que que eu vou fazer? Para cuidar do dedo, né? Eu vou segurar com essa parte. Pronto. Pronto. Então, aqui agora o acabamentinho, tá? Começo, não inicio lá do cantinho, né? Para não embolar a linha, porque dou um retrocesso e vem. Ok. Então, aqui também a parte do espelho das costas tá pronto. Então, aqui um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês é, eu encapei com o mesmo, né? O mesmo calcador que eu encapei, eu costurei. Olha lá. Consegue perceber que ele tá exatamente em cima da outra costura? Tá? Por quê? Porque aqui não tem problema, porque ele não vai ter tensão da costura, tá? E eu costurei com 5, tá? Então, aqui para encapar ao vivo e para aplicar ao vivo, eu sempre é bom usar o número maior da tua máquina, né? No caso aqui, o 5 da reta simples, tá? E ele fica assim, ó, perfeitinho, sem sobra, tá? Certinho. E ele fica retinho aqui, ele não fica balão. Então, estamos com, com os dois espelhos, né? Prontos. Agora o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fechar. Agora nós vamos fechar a peça. Então, agora nós vamos fechar. Então, nós vamos fechar essa peça, né? Vamos utilizar o mesmo calcador, né? Então, nós usamos o calcador de, de vivo e esse é o mesmo calcador desde o início que nós vamos continuar utilizando. Então, estamos aqui com a parte interna, né? Aqui, com o espelho já finalizado e não tem nenhuma adaptação. Nosso fole ficou pronto. Então, agora, como é a modelagem, é só aplicar, tá? Precisamos estar atenta agora que essa nossa frente, que é onde você, né, pode estar personalizando aqui com o nome, com o bordado ou com uma etiquetinha da sua marca, do seu ateliê, ele precisa onde? Então, nós precisamos estar atenta que ele vai ficar onde? No zíper, né? Então, nós precisamos colocar ele aqui no nosso fole no zíper, tá? Então, esse é o primeiro passo. E também nós vamos fechar primeiro a parte do zíper.
Então, sempre fecho as peças pelo zíper primeiro. Primeiro, a parte do zíper. Por quê? Porque depois nós vamos poder usar a abertura do zíper que já está fechado para fechar o outro lado. Então, vai facilitar, né? E aqui também um outro detalhe. Nós temos aqui o que? O acabamento do vivo. Então, o acabamento do vivo, ele vai ficar aqui, para essa parte, tá? Da maletinha. Então, o primeiro passo aqui é marcar. Então, aqui eu seguro essas duas partes, né? Aqui, né? E seguro e marco aqui. Então, venho aqui, olho lá costura com costura e faço uma marcação. Seguro bem, porque o cetim escorrega, né? E aqui é um cetim dublado, mas você pode fazer com bagunça também. Aqui segurei também e fiz. Aqui eu já posso marcar. Aqui o outro lado também. Então, puxei aqui, tô olhando aqui, tá retinho, tá certinho. Olha lá. Venho, puxo e do outro lado. Bem pequenininho. E aqui no zíper, eu faço a marcação com esse, para não cortar o zíper. Então, eu venho aqui, chego aqui, aperto aqui no zíper, ó, apertando e pego aqui, ó, a minha canetinha e passo aqui, ó. Ela já faz uma marcaçãozinha lá, ó. Deixa eu puxar um pouco, ó lá. Tá vendo? Ela faz uma marcaçãozinha assim, bem pequenininha. Então, aqui eu já sei que é o meio do zíper. Tá ok? Agora, então, nós vamos aqui olhando para o freio, né? Do lado que tem o zíper, que é a frente. Nós vamos colocar o espelho frontal. Então, eu venho aqui e encaixo. Meio, né? Aqui o meio do freio, de onde tá o zíper, com o meio aqui, da onde tem a faixinha, onde tem a marcaçãozinha da faixinha. Então, vem aqui e coloco aqui um prendedor, tá? Primeiro passo aqui, colocar esse prendedor aqui. Aí, venho aqui do outro lado e coloco um prendedor aqui não, nessa marcação que nós marcamos lá, com um meinho aqui que eu tô olhando aqui, eu tô conseguindo ver que eu tenho uma marcação aqui, e eu venho aqui, encaixo com essa marcação. Ok, marquei, aperto e depois venho encaixando. Coloco mais uma aqui, tá? Olha aqui se tá tudo certinho. Deixa eu só tirar esse zíper aqui da curva, tá? Senão ele atrapalha. Vou deixar ele aqui no meio. Tá? Venho aqui nessa curvinha, prendo. Outra opção é colar, tá? Mas se você for colar, o que que é bom você fazer? Você colar um dia antes, tá? Ou 2 horas no mínimo. Para quê? Para que não danificar a tua máquina. E na agulha ali um pouquinho de cola, tá? Então é importante. Então aqui, ó, um lado já deu certinho, ó, encaixado, tá? Certinho. Agora eu vou pro outro lado. A mesma coisa, eu venho vindo aqui. Aqui tem bastante fiozinho, né? Lá no final, a gente tira os fiozinhos quando a gente termina a peça, né? Limpa toda essa peça, queima as pontinhas. Então, eu venho fazendo assim. Então, eu prendo embaixo, prendo em cima primeiro e venho fazendo as laterais, tá? Para dar certinho, para não ficar torta. Porque a maletinha, ela tem essa questão de vir ajeitando ela, tá? Para ela não ficar torta no final. Aí, aqui, já prendi tudo. Então, aqui, agora eu posso estar colocando mais para você poder ter essa questão, né? Então, aqui, ele tá todo
com grampinho. Dá para colocar mais. Pode colocar. Para segurar a maletinha, principalmente no zíper. Pode também colar. Usar uma gotinha de cola aqui em pontos estratégicos. De cola instantânea mesmo. Só coloca um pouquinho. Mas se for usar cola, sempre é bom de um dia para o outro. Tá? Aqui, ó. Toda bonitinha. Olha lá. Tá? Então aqui tá certinho, tá retinho. Então agora nós vamos costurar a maletinha. Então, para fechar agora, eu uso 4,5, né? Então, nós fizemos o encape do vivo e aplicamos o vivo com o 5. Então, para fechar, eu já lembrei aqui, já vou pro 4,5. Então, vem aqui, né? E vou encaixar aqui. Como aqui tem bastante camada, né? Ele vai aqui dar uma segurada, tá? Então, se eu vou ajeitar aqui, ó. Como é uma transporte simples, né? Então, eu baixo aqui e passo uma costura, tá? E seguro essa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Eu voltei e pronto. Então, eu segurei toda essa parte de baixo aqui, tá? Agora, eu vou girar e vou vir dessa parte pra cá. Por quê? Porque tem o zíper, né? E é uma maletinha de plástico. Eu faço isso em todas as peças. Então, eu faço na mochila, todas as vezes, quando eu vou aplicar, fechar o espelho, primeiro eu costuro a parte de baixo, marco, costuro a parte de baixo, dou a volta e começo pela parte de cima. Eu acho que fica mais seguro e não corre tanto risco de, né, deslocar o material. Então, aqui, ó, tô fechando, tá? Aqui, nós vamos olhando aqui embaixo, tá? Vendo se tá beiradinha com beiradinha. Então, eu tô pondo a mão aqui dentro, tô ajeitando. Tiro, quando eu tiro, eu já seguro, tá? No lugar onde eu tirei. Aqui. Então, venho devagar, pode vir devagar, sem pressa, principalmente na curva. E para que esse zíper não saia daqui, né? Então, eu tô aqui, ó. Tô segurando o zíper. Tô vendo lá e venho, tá? Tá encaixado vivo, tá no calcador de vivo. Pronto. Cheguei aqui pertinho, pronto. Tiro esse. Tiro esse e seguro, para que o meu zíper não saia. Tiro esse, seguro, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tô conseguindo ver o zíper e já tô segurando. Tá? Tô vendo o zíper e tô fazendo a curva, tá? E assim ele desloca menos o zíper. Ó, aqui, como já tá fechado, eu venho aqui, posso parar também lá e começar aqui, tá? Eu vou passar reto. Então, olho lá o zíper, né? Ó, tô conseguindo ver lá. É aqui que você precisa prestar atenção. No zíper. Porque o zíper, ele escorrega muito, né? Então, mas é só vir aqui dominando ele, cuidando aqui para ele não sair. Eu não tô fazendo força nenhuma, tá? Não existe força aqui em nenhum momento. Só conduzindo. Agora aqui, o que que vai acontecer? O que que tem aqui? Tem o... Então, para onde que eu venho com o cursor, tá? Isso daqui também é um detalhe importante. Eu não puxo o cursor para lá. Se eu puxar o cursor para trás, onde ele vai movimentar o zíper. Como para cá já está costurado, eu venho trazendo o zíper para onde já está costurado. Combinado? Ó, então eu venho trazendo, ó. Porque se eu puxar, no momento que eu puxo lá, eu vou deslocar o zíper. Vou movimentar esse zíper. E daí a maleta vai ficar com o zíper torto, tá? Então eu tô olhando lá o zíper lá, ó. Ok, tá retinho, eu venho. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou trazer pra cá, pra onde já tá costurado. Então eu venho, tô olhando lá, misturo mais um pouco, cheguei aqui, eu tiro. Venho, olha lá o zíper lá, ó. Puxo o zíper aqui, ele ficou retinho. Venho, como eu trouxe o zíper, o cursor, o lado que já estava costurado, ele não alterou o meu zíper, tá? E daí ele tá todo costurado,
retinho o zíper, tá? Então, nós finalizamos um lado. Agora, nós vamos fechar o outro lado. Então, vou tirar esses fiozinhos aqui. Nunca corta o fiozinho lá no fundo, né? Então, ó, tá vendo que ele ficou ali um pedacinho? Então, esse pedacinho eu deixo, tá? Por quê? Porque vai vir o acabamento aqui. Então, agora vai vir o quê? O viés. Então, quando vir o viés, ele vai ficar para dentro, né? E não vai correr o risco dele soltar aqui, né? Esse final, tá? Então, esses fiozinhos aqui a gente deixa propositalmente. Então, agora nós já passamos o lado do zíper. E o que que nós vamos fazer para o outro lado? Então, eu venho aqui e observo o que é o acabamentinho. Então, se o acabamentinho para o lado lá ficou aqui, ele também vai ficar aqui. Então, aqui, mesma coisa. Compreendo, olhando lá a nossa marcação de meio com meio, né? Então, tá aqui, eu tenho marcação do pique e aqui também. Então, aqui, pique com pique, seguro. Venho para o outro lado e pique com pique. Tá? Então, vou lá, pique com pique. Vê? Aqui. Pique com pique e vou olhar. Nesse momento também é o momento que você vai olhar para a tua, depois de finalizar toda ela, você vai conseguir ter uma noção se ela está retinha. Aí, nesse momento, é o momento de você ajeitar. Mesmo que você tenha colocado o pique com pique, pode ser que tenha, né, dado uma mexida ali nela. Então, esse é um momento importante para você olhar. Então, aqui eu venho ajeitando, como eu já coloquei lá no meio, né? Só venho ajeitando a lateral. Então, agora para o outro lado. Então, esse é o momento de, antes de costurar, verificar isso, tá? Então, aqui, agora vem aqui. Ele fica justinho mesmo, tá? Mas é para ficar justinho por quê? Para não. Então, quando você olha, você fala: Meu Deus, não deu certo, mas dá, tá? Por quê? Porque ele precisa ficar bem justinho e dobrar o vivo para cá, né? Como esse vivo ele estava mais deitado, então a gente precisa trazer o vivo para, né, para acertar aqui, mas ele precisa vir para o lugar dele, né? Que é assim, com ele retinho. E ela precisa aqui estar justinha para não dar prega. Porque se ela não tiver justa, essa medida certinha, ela vai dar prega, tá? Então, vai sobrar meio centímetro ou algo ali que não dá para deixar, porque daí ela vai dar uma prega. Então, agora aqui é o momento de parar, tá? E olhar para a tua maletinha para ver se, colocando assim, né, do jeito que a gente colocou certinho, pique com pique, veio depois do pique, organizando tudo, ela ficou reta, para ela não ficar torta, tá? Então, deu tudo certo. Agora aqui eu só vou ajeitar essa curvinha aqui, trazer mais para cá e colocar aqui, bem na curva 1. Aqui, né, não precisava nem colocar isso, nem colocar esses grampinhos, tá? Porque ele dá certinho. É mais para segurar na hora do zíper. Aqui nem precisa, tá? Quando prende lá e prende aqui, se quiser, já pode até tirar os grampinhos, tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. O que que nós vamos fazer? Nós vamos prender a parte de baixo. Então, como nós fizemos, nós costuramos primeiro o zíper, não é? Então, agora, nós conseguimos colocar a mão por dentro, tá? Aqui eu só tô tirando essa pontinha e já vou aqui no zíper, ó, e vou já queimar um pouquinho aqui, ó, pra dentro. Então, agora nós conseguimos o quê? Abrir, né? Nós abrimos ela aqui e vamos conseguir, então, colocar a mão por dentro aqui para poder costurar a outra parte. Então, vai facilitar trabalhando sempre dessa forma. Tá? Então, o que que nós vamos fazer? Mesma coisa. Prendo a parte de baixo e começo pela parte de cima. Então, vou vir aqui, opa, vou vir aqui e vou prender. Baixo e vou prender. Ok, prendi.
já prendi. Então, aqui já tá preso, né? Então, agora eu viro e venho aqui por cima. Pronto. Então, vim pela parte de cima agora. Deixa eu organizar lá, pra ver se tá retinho. Baixo o calcador. Baixo a agulha e... Então, daí eu consigo deixar minha mão aqui dentro para ajudar, né, a segurar. Então, mesma coisa, vamos vindo mais devagar na curva para não sair, né? Não sair fora. E vamos costurando. Tirei. Tô olhando se a parte de baixo tá ali. Tá, né? Tô conseguindo ver. Então, aqui, agora eu puxo um pouco, né? Tô olhando ali. Tô conseguindo ver lá, ó. Posso apertar um pouquinho aqui, porque depois com o secador a gente vai conseguir se dobrar um pouquinho com o secador, depois ele já sai, tá? Então, o que tem que estar atento aqui, ó. Se tá beiradinha com beiradinha, né? Junto aqui, ó. Então, coloco a minha mão aqui dentro. Vou lá aqui, tá vendo? Então, aqui eu empurro lá e ajeito. Cuidado com o dedo. Empurro lá, ajeito e venho, tá? Dei uma empurrada, claro que eu empurrei. Antes de costurar ali pra tomar cuidado por causa do dedo. Então, lá, ajeitei, ó. Tô conseguindo ver que o material tá ali. Aqui, já vou ajeitar lá, ó. Segurei, empurrei. Já estamos finalizando. Ó lá. Finalizamos o outro lado, tá? Então, finalizamos agora as costas. E agora, qual que é o passo? O viés. Então, nós vamos para o viés Boneon, né? Esse é o viés Boneon. Ele tem um vinco aqui no meio, tá? E ele é ótimo para trabalhar com curva. Então, ele vai fazer o acabamento. Ele tem lado também, ele tem um lado avesso e um lado direito. É bom se atentar, porque daí ele já encaixa melhor aqui, ó, com o lado direito. Então, aqui nós vamos iniciar o, o, o acabamento, né? Então, aqui, ó, eu trabalho sempre com ela de pé, tá? Então, por quê? Eu gosto aqui, ó, de ter a mão aqui pra vir arredondando. Então, aqui eu tenho o avesso do viés e é onde eu vou encaixar na peça. Nós vamos encaixar aqui na peça, tá? Então, o avesso do viés. E vamos dobrar. Bem, eu tenho que lembrar que esse vinco, ele tem que ficar bem aqui, ó. Tá? Então, o vinco, ele fica bem nessa... Então, ele tem 2,5, porque aqui dá, vamos dizer, meio, né? E fica um para cada lado, tá? Então, nós vamos lá. E o viés também eu gosto de passar com 5, tá? Então, eu venho aqui. Essa primeira parte do plástico, ela é meio chatinha só de colocar ele aqui embaixo. Baixo o calcador. E coloco no 5, tá? Então, eu tô aqui com viés aqui em cima, mas dá para deixar no chão também. E agora, que eu já fiz lá, vou segurar só aqui para ele costurar um pouco. Por quê? Porque é plástico, né? O plástico ele dá uma escorregada maior. Então, eu estou utilizando o mesmo calcador. Então, o que que eu faço com o viés? Eu venho aqui, eu estou segurando, eu pego esse viés, eu encaixo lá embaixo, ó. É lá embaixo que eu estou encaixando e dobro, tá? Encaixo lá embaixo, tá? Lá e dobro. Encaixo e dobro. E vem. Claro que na curva sempre tem que ir um pouquinho mais devagar, tá? Mas eu encaixo, ó. E vem. Então, no reto é um pouquinho mais rápido.
e no... Então, aqui agora, para ele não dar prega, né? Vou levantar um pouquinho para ajeitar. E pronto. Olá. Aqui, vou fechar um pouquinho dela. Pra ela não movimentar. Pronto. Isso. Então, aqui, com ela mais fechada, aqui nesse momento é melhor. Tá? Então, encaixo lá embaixo e vem. Opa! Aqui já escorregou. Tá, mas vou só encaixar aqui de novo. Vou só puxar aqui, ó, pra ela encaixar aqui. Retrocesso e vem. Encaixa por quê? Porque não saiu da canaleta do vivo, tá? Então, como ele saiu da canaleta, é onde ele pegou fora. Então, aqui, ó, nós temos que ficar atenta nisso. Se ele sair da canaleta, o cursor, o, aqui, o falcador, aí ele vai dar problema. Então, vamos lá. Retrocesso, pronto. E venho aqui. Aqui, na curva, seguro um pouquinho, venho, seguro, encaixo lá o vivo na canaleta. Se ele sair da canaleta, ele acontece aquilo que aconteceu ali, tá? Então, mesma coisa, eu tô empurrando embaixo e tô vindo. Na curvinha, sempre mais retinho. Seguro e vem. Seguro e vem. Então, estamos chegando no final. Aí aqui, eu passo a costura e dobro. E aqui dá para queimar também, tá? Mas se ele ficar dobradinho para dentro, não tem problema. E aqui também eu vou usar esse, né? Para quê? Para segurar lá, porque ele vai escapar, porque ele escorrega, tá? Então aqui pode perceber que eu tô apertando, mas depois a gente vai o quê? Com o secador, com o soprador. Então aqui eu dobrei, ó, eu fiz uma dobra para dentro e segurei ele aqui para fazer esse acabamento, tá? Então eu seguro agora aqui com esse aqui, ó, para ele não sair do lugar. Então tá aqui, tô segurando, bem, passou, passo em retrocesso e ok, tá? Então ele fica um acabamentinho assim, dobradinho, tá? Depois é só tirar o fiozinho, é só cortar. Então aqui, depois é só ajeitar, tá? Mas ela fica toda assim com viés. Olá. E o outro lado, a mesma coisa, tá? Então aqui eu tô finalizando já o outro lado, só para não ficar tão extenso.
E aqui agora. Puxei a aqui na hora. Então, aqui, agora dobro, né? Dobra aqui pro lado de dentro. E pode queimar aqui, nesse momento. Mas com esse acabamentinho aqui, ele não sai, tá? Então, agora, vou pegar esse aqui, só pra segurar bem, senão ele solta, tá? Ele solta essa dobrinha. Então, vou colocar ela lá dentro e vou segurar. Então, ela tá aqui, né? E também toda a voltinha aqui feita. A do zíper, ela é mais tranquila, tá? Pra passar o viés do que do outro lado. Então, ela ficou assim. Agora, é só queimar tudo que tiver de excesso, né? Todas as pontinhas, das costurinhas, tá? Nós queimamos, né? Pra finalizar. Mas aqui ela fica já, né? Toda prontinha já. Então aqui ela tá ao avesso, né? Toda no acabamento aqui retinho, né? Para que o zíper fique também retinho na hora de desvirar. Aqui ela fica plastificada, né? Bonitinha, com acabamentinho também bonito, para quando a cliente, né? Aqui toda com esse acabamento, porque o acabamento interno ele é muito importante. Esse é um diferencial, o acabamento interno. Então, aqui agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou desvirar aqui sem soprador, mas se depois eu sempre ligo e arrumo ele. Apesar da maleta aqui ter uma facilidade maior, né? Para desvirar, porque a abertura é maior aqui, né? Então, ela é mais fácil aqui de desvirar, mas depois dá para ligar o secador, o soprador e ir tirando todo esse vivo dessa parte de dentro, né? Você pode observar aqui que em nenhum momento ficou a costura aparecendo. Então, eu usei sempre o mesmo calcador para fazer todos, né? Todos, apliquei o vivo, fiz o encape do vivo, depois apliquei o viés, e em nenhum momento ficou aparecendo, tá? A sobra aqui, de nada, tá? Então, não tem nenhuma costura aqui aparente, nenhuma parte. Se usar todo esse passo a passo certinho, não tem costura aparente. Então, a tua peça vai ser uma peça que vai agradar o teu cliente, tá? Outra questão aqui, o zíper, ele ficou todo aqui, ó, todo na mesma proporção, do início ao fim, tá? E isso também é algo que vai fazer um diferencial na tua, né? No teu trabalho, na tua entrega. É um ponto importante. Então, aqui, esse cursor, eu peguei a cabeça de um cursor, tá? Abri, tirei uma parte de um cursor que é o comum, tá? Porque todos os cursores têm esse engate. Então, eu peguei um alicate de bijuteria, abri o cursor, tá? E coloquei essa parte aí, tá? Então, eu vou pegar aqui para mostrar para você o que que eu fiz. Então, pode ser um cursor comum, pode ser qualquer cursor, você pode usar, tá? Vai depender do que? Da tua linha de produção, por exemplo. Você pode fazer, eu faço muito mais no níquel do que no dourado. Mas esse eu quis fazer para mostrar para vocês, para fazer um diferencial. Mas dá para fazer também no niquelado, tá?
Então, no niquelado, você pode pegar um cursor, tá? No níquel e também fazer. Então, você pode pegar um cursor normal, como esse, né? Que é um cursor também que é no verniz cataforético, tá? Que para essa peça eu usei. Então, eu venho aqui, abro, né? Abro essa parte aqui, tá? Levanto e tiro essa peça. Então, eu levanto e tiro essa pecinha aqui, tá? E coloco esse acabamentinho do tassel. Também dá para fazer o quê? No níquel, porque ele tem também. Então, ele tem no níquel, né? E ele tem, então eu poderia usar esse cursor, que ele tem uma pedrinha. Olha como ele fica lindo também, né? Também fica lindo com a pedra. Fica muito lindo, tá? Só que o que? Eu quis mostrar aqui para vocês essa questão desse tassel. Então, esse tassel aqui é um tassel separadinho de tecido, né? Então, aqui agora no final, não dá para colocar esse tassel quando a gente está no início costurando, porque ele vai atrapalhar a costura. Então, como é só vir aqui agora, então eu fiz esse pingente aqui, tirei o pingente, tirei a lingueta, né? Coloquei só o cursor e apertei ele aqui, tá? Então, agora aqui, o que que eu faço? Eu pego esse tassel e corto essa ponta aqui, ó. Deixando uma sobrinha. Pra quê? Pra ele não sair né, um nozinho ali. Então, eu deixei uma pontinha, ó. Só uma pontinha. Vamos lá. Deixei a pontinha. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma cola, tá? Isso daqui eu faço lá na mesa, tá? Depois que eu termino, por exemplo, todas as maletas, eu vou fazer isso lá na mesa. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, eu pego aqui, pego uma gotinha e aplico lá dentro. Tá? Eu tô conseguindo ver aqui a gota. Uma gota é suficiente. E qualquer cola instantânea. E aperto com força. E dou aqui o tempo para segurar, tá? Então, eu dou o tempo aqui para segurar. 1 minutinho aí é o suficiente. Seguro, ele já tá preso. Eu gosto dessa cola aqui. Eu só uso essa, tá? Super cola da Altero. Pronto, ele já tá preso aqui. Tá? Ele não sai mais. Agora eu venho aqui, vou fazer a mesma coisa. Então, eu olho lá e coloco uma gotinha, tá? E só tomo cuidado para quê? Uma mão, porque se a gente colocar muito, pode ser que ele extravase, né? Aí pode manchar o sintético. Então, apertei com força aqui e vou segurar. 1 minutinho, é uma média, tá? 1 minutinho, ela seca. Ela é muito rápida e é muito boa. Eu só trabalho com ela, tá? Eu não trabalho com Super Bond e outra marca. Mas, se você tiver, dá pra você estar fazendo um teste. Eu não vou falar porque eu nunca fiz teste. Então, eu sempre uso essa. Compro e já deixo. Opa, deixa eu desvirar. Então, seguro aqui 1 minutinho. Ela tá já, tá? Aqui. E ele vai fazer o quê? Dá pra você fazer um diferencial, assim, né? Deixar uma cor, com uma estampa, é esse, ou a cliente vai querer, ó, eu quero que esse puxador de tassel. Não, eu quero com outro puxador, normal, tá? Então, ele fica assim. Como o cetim tem essas florzinhas, né? Eu quis, então, trazer essa proposta desse tasselzinho aqui, tá? Daí eu venho aqui, deixo aqui, tá? Olha, aí ela fica assim, né? Ela fica toda assim, bonitinha no tassel e fica aqui a maletinha. Então, eu vou aqui abrir, tá? Eu vou. Então, aqui, né? Tem o tassel aqui. Então, quando a tua cliente guardar, né? Fica o tasselzinho assim, ó. E ele fica nessa medida
Fica bem bonitinho, tá? Então, aqui, aqui, e ela vai abrir aqui. Olha que coisa linda. Olha, muito linda. Acabamento interno, tá? Tudo certinho. Então, nós finalizamos a aula da maleta organizadora.